Dia 9 de setembro, pertinho da independência do Brasil. Foi um dia especial na escola Gabriele Cojos, no bairro Puraquequara, em Manaus. Nós, alunos de administração da UEA, fomos aplicar um projeto. Projeto esse que desenvolvemos para a disciplina de políticas públicas. Se chama CRT, Ciclo de Responsabilidade e Transparência. Foi um dia cheio de dinâmicas, onde mostramos, de um jeito lúdico, como a informação pública faz a diferença, nessa escola e também na cidade. Mas essa iniciativa começou bem antes, cerca de 3 meses atrás. Nas margens do Puraquequara, perto do Rio Negro, nosso projeto saiu da teoria para a prática. Cada etapa foi planejada meticulosamente, desde a definição do tema, do nome e do cronograma. Tudo isso com o apoio do nosso professor, Ranieri Mazzilli. Com sua experiência e entusiasmo, nos guiou e fez os ajustes necessários para que o projeto fosse coeso. Algo que ajudou e muito nós, os realizadores desse projeto, em cada passo do nosso caminho. Dávila, Maria Clara Cabral, Pedro e eu, Marcos. O nosso encontro consistiu em 4 blocos de apresentação, adaptados para os alunos que têm entre 10 a 12 anos. Chegamos com antecedência na escola para fazer os ajustes necessários. O espaço que escolhemos foi a biblioteca. Ela conta com ar climatizado, projetor e cadeiras acolchoadas. O CRT nasceu de uma necessidade de apresentar aos alunos a importância da transparência. Utilizamos a escola como um exemplo na prática, mas abordando o tema de forma lúdica. O nosso intuito é combater a falta de interesse em relação às políticas públicas. Meu nome é Marcos, eu fui responsável pelo tema principal, que é transparência, que eu acredito que seja um tema bastante importante para a administração pública, e também a delimitação do público-alvo, que são crianças de 10 a 12 anos. Eu acredito que é muito importante que o nosso trabalho atinja crianças, porque assim elas desde pequenas vão aprender dos princípios que a administração pública precisa seguir. E assim elas vão levar tanto para a vida pessoal quanto para a vida pública delas. No dia da execução do projeto, eu fui responsável por apresentar para elas justamente isso. A base da administração pública, a diferença entre o que é privado e público e os tipos de controle. Controle interno, externo e social. Depois disso, eu fui responsável por contribuir na tabulação dos dados e onde eu percebi que a gente precisava ter feito uma gestão melhor do tempo para poder aplicar de forma mais satisfatória e também que é necessário aplicar esse projeto mais de uma vez, para que ele realmente tenha o impacto que ele precisa. Só um dia não é suficiente. Para que nosso projeto tivesse um impacto real, era importante que o nosso público-alvo entendesse o assunto, mas antes também era necessário que a gente entendesse o público-alvo. Por esse motivo, aplicamos um questionário socioeconômico na turma que realizamos a apresentação, a turma 1 do 6º ano da escola. Com esses dados na mão, tínhamos informações essenciais, como a quantidade de alunos, faixa etária e a renda, o que permitiu que a nossa linguagem e as dinâmicas a serem realizadas fossem adaptadas para a realidade do nosso público. E apenas um ponto de atenção: levamos muito a sério a privacidade dos alunos. Por esse motivo, quisemos garantir que todas as crianças tivessem suas imagens e vozes protegidas por meio de um termo de autorização de imagem e som, entregue aos pais ou responsáveis. Essa medida é mais do que uma formalidade, é um compromisso ético da equipe diante de um tema tão importante quanto a exposição infantil. O nosso projeto está ancorado em um conjunto de regulamentos essenciais que garantem a legitimidade e a responsabilidade, como a Lei de Acesso à Informação, que estabelece o direito constitucional de acesso às informações públicas a qualquer pessoa, assim como o artigo 37 da Constituição, que fala sobre os princípios da administração pública, como o princípio da publicidade, que exige que as ações da administração pública sejam transparentes e acessíveis à sociedade, garantindo o controle por parte das pessoas, a confiança e a legitimidade dos atos públicos. Cada uma dessas leis serviu de alicerce para a essência do CRT, transformar em ação todo esse conhecimento. Com essa base bem definida, podemos traçar com mais segurança o escopo do nosso projeto. O CRT está alinhado às metas globais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, mais especificamente o ODS 16, que busca promover, entre outras coisas, instituições transparentes, responsáveis e eficazes. No caso da Escola Gabriele Cojos, um ambiente democrático para estudantes, para as famílias, para os professores e gestores, incentivando valores como participação social, algo essencial para a formação cidadã, o que potencializa a função social da escola.
o autor Marcelo Douglas Torres destaca que a democracia precisa de uma administração pública mais transparente e ética. Ele argumenta que a educação é crucial para formar cidadãos conscientes que possam participar mais da gestão pública. Meu nome é Maria Clara, eu sou acadêmica de administração, pelo qual estou fazendo a disciplina de políticas públicas, onde foi possível elaborar e realizar o nosso projeto CRT. Eu fiquei responsável por fazer a justificativa, onde está, inclusive, a ODS 16, onde se relaciona de modo a gente aplicar a transparência, a fim de que a gente, possa ajudar a contribuir para formar eles, informar cada vez mais para que eles possam ser cidadãos ativos. E também fiz a base legal, onde a gente citou as legislações que amparam o nosso projeto, contribuir captando recursos. Durante a aplicação do nosso projeto, ajudei a recepcionar os alunos, pois eu apresentei a parte do princípio da publicidade e depois eu contribuí na organização das dinâmicas e no finalzinho na distribuição de lanches para o público-alvo. O pós do projeto eu ajudei na tabulação dos dados, alimentando as planilhas. Uma das nossas bússolas foi a metodologia 5W2H, que é uma ferramenta que responde às perguntas essenciais: o que, por quê, quem, onde, quando, como e quanto. Ferramentas como a 5W2H são fundamentais para proporcionar uma visão mais clara dos processos decisórios, como as atividades, as datas de entrega e as responsabilidades de cada membro da equipe. Eu sou a Dávila, sou uma das coordenadoras do CRT, que é o Ciclo da Responsabilidade da Transparência. O principal objetivo do nosso projeto era sensibilizar os alunos acerca da importância da transparência, e para isso a gente utilizou como base a Lei de Acesso à Informação. E durante a pré-execução do projeto, eu fui responsável pela metodologia, por coletar as informações que a gente iria utilizar nos slides, bem como alguns vídeos, e também por formular um questionário de avaliação que a gente aplicou antes de iniciar tudo e depois, para que a gente pudesse mensurar os resultados do nosso projeto. No dia, propriamente, eu cheguei lá e eu, juntamente com a Maria Clara, fomos responsáveis por fazer o primeiro contato ali com os alunos. E eles foram super receptivos, o que ajudou a gente a ficar mais confortável para executar o projeto. Durante a apresentação, eu fiquei responsável por explicar para eles a Lei de Acesso à Informação. E na pós-execução, eu fiquei responsável, juntamente com todo mundo da equipe, de fazer a análise dos dados. Com base nos nossos dados, a gente conseguiu ver que eles realmente entenderam o nosso objetivo central, eles entenderam o que era a transparência e o que era a Lei de Acesso à Informação também. A maioria, mais de 60%, entendeu isso. São resultado positivo. Começamos apresentando o projeto e o tema geral. Queríamos primeiro criar uma conexão com os alunos para que eles entendessem o benefício daquele dia, explicando de forma lúdica o que é a administração pública e os mecanismos de controle interno, externo e social, utilizando analogias que os alunos conhecem, como o universo Marvel de super-heróis, o que tornou o assunto mais acessível. Explicamos o princípio da transparência e a Lei de Acesso à Informação, relacionando com o dia a dia dos alunos. Por exemplo, sabendo quanto custa um professor e um aluno. Explicamos que com essas informações em mãos, eles podem se tornar detetives do dinheiro público. No CRT, buscamos também criar dinâmicas que ajudassem a fixar melhor o conteúdo apresentado, para que os alunos interagissem com o tema de forma mais lúdica e recreativa. A primeira dinâmica foi a da Torre de Copos. Nesta brincadeira, dividimos a sala em equipe A e equipe B. A equipe A recebeu instruções detalhadas de seus materiais. Os copos estavam organizados em quantidades adequadas. Já a equipe B recebeu instruções incompletas e ambíguas, e os copos estavam desorganizados. No final, explicamos a importância dessa atividade para os alunos. A dinâmica simulou como a disponibilização da informação pública, como leis e relatórios, impacta a eficiência das instituições públicas. Tanto a equipe A quanto a equipe B representaram ambientes administrativos públicos que operam com e sem transparência, respectivamente. Queríamos que eles vissem na prática que a falta de transparência pode gerar resultados ruins, erros e retrabalho na administração pública. A segunda dinâmica chamamos de Roleta da Transparência.
Nela, o objetivo era testar a retenção do conteúdo, saber se as crianças internalizaram o que foi apresentado. E para nossa surpresa, eles lembravam e estavam bem animados. Através de um slide inspirado nos programas de televisão Roda Roda Jequiti do SBT, os estudantes jogaram 4 partidas envolvendo assuntos referentes ao tema que a nossa equipe abordou durante toda a apresentação. As dinâmicas foram um sucesso e, ao final, mais do que um jogo, o mais importante foi notar o engajamento daquelas crianças e que cada minuto daquele dia valeu a pena. Meu nome é Thales, eu tenho 12 anos e sou do 6º ano 1 da Escola Irmã Gabriele Códigos. Transparência é uma coisa muito importante assim, para nós, porque a gente precisa saber das coisas que acontecem no governo. Para mim, uma transparência é tipo como se fosse dividir alguma coisa assim, como a escola faz. Tipo, tem a hora da aula, a hora do almoço, a hora do recreio e a hora da saída. Ela serve para tudo na nossa vida, para não acontecer nenhum desvio de dinheiro e pra gente saber pra onde o nosso dinheiro tá indo. A prefeitura faz, né? Ela dá o dinheiro, ela dá a comida sim pra escola pra permanecer continuando partes escolares. Lei que permite o acesso a dados públicos de gestão. Visualizar, verificar, vincular e verbalizar. Eu gostei do projeto sobre aprender sobre as leis do acesso, sobre a informação, e eu gostei também mais da aula sobre a transparência. A explicação foi muito boa sobre a transparência, isso que a gente precisava saber. Eu tinha me perguntado já como que a gente tinha tanto acesso assim às coisas que acontecem no governo, algo do tipo. Eu gostei muito do projeto. Eu gostei de tudo, foi bem legal, as explicações, o jeito que eles explicaram, foi muito legal. Porque pode fazer uma parte muito importante para nossa vida. Pra gente ter certeza que o que eles falaram, que tá sendo usado é uma coisa muito importante para nós, para não ocorrer qualquer tipo de desvio de alguma coisa no governo. Porque sem a gente saber como é que vai andar o Brasil, a gente precisa saber das informações, para não nenhum dinheiro ser desviado. Para nós, a transparência é fundamental. Por isso, fazemos questão também de prestar contas sobre o nosso orçamento. Para levar essa experiência à escola estadual Irmã Gabriele Códigos e garantir que o nosso projeto tivesse qualidade, o CRT contou com um orçamento de R$250. Esse valor foi definido a partir da análise de preços do mercado e a previsão da despesa que teríamos. As doações vieram de pessoas que, sabendo do projeto de extensão, desejaram ajudar. Foram professores, familiares e outras pessoas próximas dos membros da equipe. Esses recursos foram empregados na aquisição dos materiais utilizados na dinâmica, no transporte e no lanche que foi entregue no final da nossa ação. Olá, eu me chamo Pedro e vim aqui falar um pouco sobre o CRT, que é o Ciclo de Responsabilidade e Transparência, né? Na fase da pré-execução, eu fiquei responsável tanto pela logística, como pela definição do local, do público-alvo, pela comunicação com o professor coordenador e com a escola, além de elaborar os materiais e ajudar na delimitação do tema, né? Porque nós tínhamos um tema muito amplo e decidimos delimitar para a parte da transparência, que foi o que virou o cerne do nosso trabalho. Na parte da execução, eu fiquei responsável pela acolhida e apresentação dos alunos, dos outros acadêmicos na escola, além de organizar o espaço e organizar alguns materiais que nós elaboramos, como infográficos, brindes, os slides que nós preparamos, a caixa de som para o vídeo que nós organizamos e também a organização do espaço em si, né, da biblioteca que nós executamos. Na parte de falar com os alunos, o contato com eles, a parte responsável pelo que eu fiquei foi o resumo do trabalho, né, que foi o final, o ciclo dos 4 Vs, né, que foi uma maneira lúdica que nós decidimos apresentar a transparência para eles, que ficou fixada num quadro dentro da sala de aula. Na parte da pós-execução, eu trabalhei muito em cima da tabulação, né, foi um dos principais responsáveis pela tabulação e pela organização dos dados, né? Além de que eu fiz a conclusão da análise geral, que foi um resultado bem positivo em comparação ao questionário do pré e do pós, pois vimos que nós conseguimos alcançar nosso objetivo, mas também a minha percepção pessoal é que nós precisamos executar esse projeto mais vezes, com outras turmas, até mesmo com a mesma turma, para ver o nível de impacto que isso teve na vida deles. Porque é um tema de relevância e por isso nós escolhemos ele. Para garantir que pudéssemos analisar com mais precisão e transparência o impacto do projeto, realizamos um
questionário com cada um dos alunos, antes e depois da nossa apresentação. Isso nos permitiu quantificar o efeito real da nossa intervenção. Antes da execução do projeto, os dados revelaram que o assunto transparência apresentava baixo interesse dos alunos. Cerca de 49%, correspondente à metade da sala, não demonstrava interesse no assunto. Mais da metade dos alunos acreditava que as decisões da escola são transparentes. Mas, ao mesmo tempo, apresentavam indecisão quando se tratava de compreender o que é transparência. Os alunos demonstraram conhecimento sobre o princípio da publicidade na gestão escolar e pretendiam acompanhar os dados de transparência da escola. Na análise após a aplicação do CRT, os resultados foram positivos. Houve aumento no interesse dos alunos sobre o assunto, com um percentual de cerca de 70%, assim como sobre o princípio da publicidade. As decisões da escola continuam apresentando transparência para o público-alvo. A compreensão sobre transparência aumentou favoravelmente, com cerca de 22%, e a avaliação da execução do CRT apresentou cerca de 80% de aprovação. 75% pretendem continuar acompanhando os dados de transparência escolar e 85% pretendem saber mais sobre transparência após a apresentação. No geral, os alunos demonstraram satisfação com a execução do projeto, com uma taxa de aprovação de 70%, um indicativo muito forte de sucesso com o público-alvo, de qualidade e com potencial para outras aplicações. Ao fim da nossa missão, o brinde e o panfleto que as crianças levaram para casa é também um convite para as famílias se engajarem e perguntarem sobre o objetivo do projeto. O infográfico, que agora está fixado nas paredes da escola, é mais uma semente da transparência que plantamos na mente daqueles alunos. A de que a gestão não precisa ser complicada, que tem que ser acessível, que devemos saber para onde vai cada centavo. A administração pública não pode ser como um aquário sujo, onde ninguém sabe o que se passa lá dentro. Ela tem que ser transparente, com todas as coisas visíveis para os alunos, pais, professores e toda a comunidade. Cada verba, cada tomada de decisão. O CRT apenas abriu as cortinas, mas agora cabe aos alunos deixarem a luz entrar. O CRT foi um passo na promoção de ferramentas de transparência, ferramentas entregues nas mãos dos alunos e que podem moldar o futuro da educação. Quando os alunos entendem como o ensino público funciona, eles podem utilizar a própria voz para questionar, sugerir mudanças e lutar por uma escola melhor que educa para a vida.